Ignorei minha TBR completamente só para continuar lendo os livros dessa saga. Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o livro Corte de Névoa e Fúria, sim, segundo livro da série ACOTAR. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de indicação de livros, gosta de falar sobre livros, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito. Gente, surto total. Surto total. Quem viu o vídeo de resenha do primeiro livro sabe do que eu tô falando. Eu não consegui continuar minha TBR depois de ler o primeiro livro. Eu tinha uma TBRzinha, né? Eu faço TBR todo mês, todo santo mês eu tô lá com a TBR pronta. Já falei em outros vídeos que a TBR serve de norte pra eu ter noção ali do que ler, porque eu sou muito indecisa. Se eu ficar olhando pra estante, olhando pro Kindle, procurando livros ali pra ler, eu não vou conseguir decidir. Então todo mês eu já faço uma listinha dos livros que eu quero ler. São 4 livros sempre, né? Às vezes eu leio mais, às vezes eu leio menos, mas no geral é 4. E aí na TBR de abril eu coloquei lá meus 4 livrinhos e apenas um livro de ACOTAR, né? Que chama série ACOTAR, saga ACOTAR, que foi Corte de Espinhos e Rosas. Li o primeiro livro, mas não fiquei satisfeita. Eu precisava descobrir o que vinha depois desse primeiro livro. Como eu falei na resenha do primeiro livro, ele finaliza ali o mistério que tem, né? Que a gente tem uma praga ali. E aí, esse problema com essa praga é resolvido nesse primeiro livro, mas ele termina com um gancho muito bom pro livro 2. Então, eu não consegui ler mais nada depois desse livro. Tentei ler um romance de época, Coração Quentinho, da Lisa Capes, que vocês sabem, eu sou apaixonada por Lisa Capes. Não funcionou, não consegui sair ali da primeira página. E aí, eu disse, só existe uma solução. Vou ler o livro 2, que é Corte de Névoa e Fúria. Comecei essa leitura, gente, da mesma forma da primeira. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada, só ler. Sabe, eu queria simplesmente poder me deitar, pegar o livro e ler. Só isso que eu queria fazer. Era uma luta para eu parar para comer. Eu dormia e sonhava com livro. Gente, foi esse nível de surto. Eu passava a noite sonhando com livro, com Feury, com Tanley, com Heisend, com Lucien. E amanhecia o dia, na hora que amanhecia o dia, eu fazia minha atividade física ali, já tomava meu café, já tava com o livro na mão. O e-book, no caso, né? Surto, muito surto. O livro me prendeu assim num nível que, sério, é um dos melhores livros que eu já li esse ano, com certeza. Se não for o melhor. Por enquanto, esse segundo livro é o meu favorito da série, porque aqui acontece mais coisas e o romance é um pouquinho mais rápido. Na verdade, esse aqui demora as cenas de romance. Na verdade, isso é muito... Sabe quando vai ter uma cena de romance? Eu vou dizer aqui pra vocês, no final do livro. Só. Tem todo um flerte ali, tem toda uma química ali entre os protagonistas, mas o romance de fato só acontece no final do livro. As cenas ali de pegação, final do livro. Não vão com expectativa para um romance coração quentinho, umas ceninhas ali de beijo, porque nem isso tem. Então, pra quem lê Orgulho e Preconceito, isso não é nada, gente. Eu finalizo Orgulho e Preconceito, eu mando um livro sem nenhum beijo. Elizabeth e Darcy não deram um beijinho no livro e eu amo o livro, é maravilhoso. Eu não acho que seja necessário ter muitas cenas de pegação. Eu não tenho nada contra, tá? Eu leio livros de todo estilo. Se tiver hot também eu gosto, se não tiver também eu gosto. Não faz a menor diferença pra mim. O que me prende é a história. A história sendo boa, eu vou amar o livro independente de ter romance ou não. E é isso que acontece com a ACOTAR, no caso com Corte de Névoa e Fúria, que é o segundo livro que chama Akumafi. Já tá até por dentro das siglas, gente. Estou fazendo várias pesquisas. Já estou por dentro aí do universo de Prífia, já estou por dentro do mundinho de ACOTAR, completamente surtada, acompanhando 50 páginas no Instagram, vendo 1 milhão de resenha, mas eu só vejo a resenha depois que eu leio o livro. Eu não vejo antes, porque eu tenho medo de pegar spoiler, né? Muito perigoso. Gente, ACOTAR tem spoiler do início ao fim. Então, tudo que eu falar pra vocês pode ser um spoiler. Inclusive, já alerto aqui que vai ter spoiler do primeiro livro. Pelo amor de Deus, não lê o primeiro livro. Não quer pegar spoiler? Foge do vídeo, não assiste esse vídeo ainda. Vai ler, e aí depois você volta, assiste e comenta aqui o que você achou. Vamos surtar juntas. Gente, vamos lá. Livro 2 começa exatamente no mesmo ponto que o livro 1 termina. A gente tem lá a resolução da grande praga. Vou tentar dar o menos possível de spoiler, mas vai ter, certo? Bom, começa no mesmo ponto, como eu falei. Aqui a gente vai ter a volta de Tanley, Feury e Lucien pra casa ali, pra corte primaveril, pra o reino ali do Tanley. Antes de falar sobre
isso, esqueci até de falar no primeiro vídeo isso, né? O reino lá, Prythia, ele é dividido em vários reinos, tá? O mundo de Prythia é dividido em vários reinos. Então a gente vai ter a corte primaveril, a corte outonal, a corte invernal, a gente vai ter a corte noturna, a corte diurna. São vários reinos e cada um desses reinos é comandado por um grão-senhor. Então aqui na primaveril, na corte primaveril, o grão-senhor é o Tanlen. E a Feuri, né, é trazida para a corte primaveril lá no primeiro livro. Então lá no primeiro livro a gente já vê a Feuri conhecendo ali a corte primaveril, ficando íntima ali do Tanlen, se aproximando do Lucian, ali sendo amigo do Lucian. E aí a gente descobre que tem essa grande praga que tem que ser resolvida, essa grande praga, certo? Então isso acontece no livro 1. No livro 2, eles conseguiram resolver essa grande praga e Feuri agora é uma férica. Sim, spoiler gigantesco. Feuri agora não é mais uma mortal. Ela se transformou em uma férica também. Só que, tipo assim, ela é férica, mas ela é uma grão-férica. Ela é dos féricos ali superiores, tá? Existe essa divisão, os féricos inferiores, os grão-féricos e os grão-senhor, que é quem comanda tudo ali no reino. E aí, a Feuri agora, ela é uma grão-férica que vai ficar ali na corte primaveril. Só que Feuri, Tanlen e Lucian não voltam o mesmo dessa luta que eles tiveram, dessa guerra aí que aconteceu para que eles conseguissem combater essa praga. E lá no finalzinho do livro, eu já passei umas raivinhas com o Tanlen, porque o Tanlen se torna assim, sabe? Ele não faz absolutamente nada para defender a Feuri. E é lá também que a gente conhece o Hyacinthe, lá no livro 1. Guardem isso, porque o Hyacinthe, ele é muito importante no livro 2. No livro 1, ele ajuda a Feuri de várias maneiras e ele acaba fazendo um acordo ali com ela. Então agora, no livro 2, ele volta para cobrar esse acordo que Feuri deve a ele, certo? Feuri paga essa dívida aí. Bom, fica o questionamento. Hyacinthe é vilão ou mocinho? Não sabemos. Pelo menos eu sei, vocês não. Se não ler o livro, não sabe ainda, né? E aí é que a gente vai ver a Feuri tendo problemas ali no relacionamento com o Tanlen, certo? Vai ter, assim, muitos problemas. O Tanlen vai se tornar ali uma pessoa protetor demais, certo? Ele vai tentar prender a Feuri ali dentro da casa ali da casa deles ali. O Lucien vai até tentar falar pela Feuri, mas ele não vai ter voz. Ele é o grão-senhor, ele é quem manda e o Lucien apenas obedece. E o Tanlen quer que a Feuri faça o mesmo, que ele mande, ela obedeça, e a Feuri não é mais a mesma pessoa. E aí, a Feuri agora, ela tem poderes, né? Ela se transformou em grão-férica e ela não tá sendo treinada, ela não tá, o Tanlen não quer conversar com ela sobre esses poderes. O negócio de Tanlen é esconder que ela tem esses poderes para que, segundo ele, as pessoas, os outros grão-senhores não venham atrás da Feuri, né? E a Feuri tá ali surtando completamente, você vai vendo que ela tá completamente abatida, depressiva, com crises de ansiedade fortíssimas, e o Tanlen não faz nada para ajudar a Feuri nisso. A Feuri dá uma passada de pano ali no Tanlen, porque ela diz que ele também tá passando por problemas muito grandes, ele também voltou traumatizado de subir a montanha, então não tem como ela querer que ele ajude ela, já que ele também tá traumatizado. Essa é a opinião da Feuri, não funcionou comigo, eu queria que o Tanlen ajudasse sim ela, mas o Tanlen não fazia absolutamente nada. E aí, meus amigos, o Hyacinthe aparece para cobrar a dívida da Feuri. E a dívida é o seguinte, por ele ter salvado a vida da Feuri lá em Sob a Montanha, a Feuri vai ter que passar uma semana todo mês com ele na corte noturna. Só que assim, todo mundo tem pavor da corte noturna, porque lá tem um lugar chamado Corte dos Pesadelos, que é horrível, eles matam os féricos, eles maltratam os féricos, é tortura mesmo lá. Então, quando a Feuri é levada para a corte noturna, a Feuri vai morrendo de medo do que pode acontecer lá, do que ela vai encontrar lá. E o Tanlen fica muito preocupado com a Feuri por ela ir para a corte noturna, né? Então ele vai tentar de tudo para conseguir quebrar esse acordo com o Hyacinthe, né? Para que a Feuri não precise cumprir esse acordo. A Feuri chega lá na corte noturna, ela vai vendo que as coisas não são bem como ela imaginava. O Hyacinthe não é tão malvado quanto o pessoal acha, né? O pessoal das outras cortes acredita, né? Os féricos ali, os grão-féricos, e que ele vai tentar ajudar ela a controlar os poderes dela, aprender sobre os poderes e também vai ensinar a Feuri a aprender a ler, porque ela não sabe ler. Ela não teve essa oportunidade quando ela era humana, porque o pai dela, né, como eu já falei no primeiro vídeo, não se importava com ela nem com nenhuma das filhas. E eles tinham perdido tudo, então não tinham condições de pagar tutores ali pra Feuri aprender a escrever e ler. Bom, mais do que isso eu não posso falar porque eu dou mais spoiler ainda. Eu já falei um pouquinho, mas como eu disse pra vocês, tudo que eu falar sobre o livro 2 pode ser um spoiler, e tudo que eu falar
um pouquinho além do relacionamento da Feyre com o Tamlin, da Feyre com o Lucien, da Feyre com o Rhysand, também é spoiler. Por isso que eu encerro por aqui a minha resenha do livro e agora eu vou falar o que eu achei sobre ele, né, que é realmente a minha opinião. E, gente, incrível, maravilhoso. A gente já conhece muitos personagens nesse livro 2 e aqui a gente já sabe, aqui é que realmente a gente vai conhecer mais profundamente cada um deles. A gente vai saber mais sobre o Lucien, quais são os segredos dele ali do passado. A gente vai saber quem realmente é o Tamlin, se ele é mocinho ou vilão. A gente vai descobrir se o Rhysand também é um vilão ali realmente, como é mostrado ali pelas outras cortes. E qual é a ligação dele, né, com o Tamlin, qual é a ligação dele com o Lucien, qual é a ligação dele com a Feyre. Tem muitos mistérios ainda. E é aqui também que vai ter outro grande mistério para ser resolvido. Porque depois deles terem derrotado a praga lá no livro 2, aqui vai surgir outro problema gigantesco, que eles vão ter que resolver isso. E a Feyre vai ser uma das pessoas importantes ali na resolução desse problema. O livro 2 termina sem uma resolução de fato, e é por isso que quando eu terminei o livro 2, eu entrei em desespero para continuar o livro 3. Sim, gente, chutei a TBR aí, vocês já sabem, né? Não dei importância para a TBR. Então eu comecei o livro 3 imediatamente, não consegui ler outra coisa. Tentei ler Os Segredos de Colin Bridgeton, que tá na minha TBR, que tava na minha TBR, né, do mês. E assim, é um livro que eu amo e que é um livro assim que eu amo o personagem, que é um livro conforto e tal, um dos meus livros favoritos da vida e vocês já sabem, mas não funcionou. Não rolou porque eu não conseguia me desprender de Pryfia, não conseguia me desprender de Feyre, de Rhysand, de Tamlin. Eu queria saber o que ia acontecer com eles, principalmente porque o final, esse sim, não ficou com um gancho, não. Esse foi em aberto total. Então eu não consegui ler outra coisa, eu tive que começar o livro 3 imediatamente. Mas sobre isso eu falo quando eu for falar sobre o livro 3, quando eu fazer a resenha sobre o livro 3. Gente, sério, aqui tem uma cena de romance mais detalhada, tá? Temos um romance mais detalhado, mas ao longo do livro, como eu falei no início, não temos romance. O que a gente tem é a Feyre e companhia, não vou dizer quem são os aliados dela ali, né? Tentando proteger Pryfia de uma grande ameaça que vai surgir, que eu não vou dizer também o que é essa grande ameaça, porque se eu disser spoiler. Também é nesse livro que a gente conhece alguns personagens da corte noturna, né? Que não aparecem no primeiro livro. A gente vai conhecer Cassian, que assim, o fandom ama Cassian, é muito conhecido, e Asriel, que também é outro que é bem falado, mas não tanto quanto Cassian, acho que Cassian é o favorito de todo mundo. A gente vai conhecer a Morrigan e a Amyrlin. Não sei se eu estou chamando o nome corretamente. Então, esse grupinho aqui, eles são muito importantes para a corte noturna. Guardem isso quando vocês forem ler o livro. E também é nesse livro que a gente descobre mais sobre a história do Rhysand, sobre ele antes de ser Grão-Senhor, sobre a ligação dele com esses personagens, tá? Apenas isso, só vou dizer isso, nada mais. E é isso, gente, livro maravilhoso, incrível, é o meu favorito da série até o momento, da saga, né? Não sei se o livro 3 vai superar, porque enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, eu ainda não finalizei o livro 3. Eu comecei a leitura, porque eu não consegui ler nada, né? Mas eu ainda não finalizei, tanto que vai demorar um pouquinho pra resenha sair. Mas assim, até o momento esse é o meu favorito da série. E olha que no primeiro livro tem mais romance do que nesse, pra vocês terem noção. Mas assim, eu tava tão interessada em saber qual seria o desfecho, se a Feyre ia conseguir derrotar o que ela tinha que derrotar ali, se os aliados dela iriam ser aliados mesmo, se ela iria fazer uma coisinha ali que eu queria que ela fizesse com um certo personagem, que eu não vou dizer. Gente, é muita coisa acontecendo nesse livro. Muito mesmo, que você esquece o romance. Eu, pelo menos, esqueci. E quando ele aconteceu, assim, quando eu cheguei assim, 70% do livro, não, 60% do livro eu disse, gente, não vai ter romance aqui não vai acontecer romance, mas assim, acho que nos 70% do livro, mais ou menos, é que rola uma cena lá, 70% 80% do livro, ou seja, finalzinho mesmo do livro, é que rola a cena de romance tão esperada por os fãs desses personagens, que eu não posso dizer quem é, só posso dizer que a Feyre, né, é a protagonista, vocês já sabem que ela tá envolvida nessa cena de romance, com quem? Aí leio um livro pra vocês descobrirem. 5 estrelas, favoritado, incrível, maravilhoso, favorito do ano talvez. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conta aqui nos comentários se já leu esse livro, né? O que você achou. Vamos surtar juntos. Compartilhe esse vídeo com os amigos que também gostam de livros, que gostam de fantasia, que gostam de acotar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!